E na ida a Brasília, tivemos também a oportunidade de encontrar o ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Ele nos recebeu para um bate-papo especial e exclusivo no Palácio do Planalto. Confira. O nosso bate-papo hoje é com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui hoje, né? Na avaliação do senhor, minha primeira pergunta é, né, o que foi feito do governo até agora? Qual é a avaliação geral do senhor nesses primeiros meses de governo? Bom, primeiro dizer que com muita fé, porque é um governo composto por homens e mulheres de fé. E a gente respeita, né, quem pensa diferente, mas também exige o respeito, no momento em que nós temos um governo decididamente, marcadamente cristão. A partir daí, o governo, com muita humildade e trabalho, tem procurado fazer as transformações que o Brasil precisa. A herança que nós recebemos foi uma herança muito grave. Uma dívida astronômica, um déficit de mais de 139 bilhões, um governo inchado, gigantesco, ineficiente, ineficaz. Este mês, nesta semana, nós estamos retirando recursos do orçamento no volume de 450 milhões para pagar o quê? Para pagar a dívida daqueles 17,4 bilhões de dólares que os governos petistas emprestaram para os africanos, latino-americanos, aquela questão ideológica que, lamentavelmente, o Brasil viveu. Então, é dinheiro que é tirado dos brasileiros para honrar compromissos de países estrangeiros. Agora, ministro, entrando nessa questão econômica também, né, que o senhor está falando, que é uma das frentes, né, que está tentando ser reestruturada, podemos dizer assim, né, principalmente no Brasil, que está caótica a situação. A reforma da Previdência é uma das tentativas do governo, né, passou pela Câmara, agora no Senado em discussão, né. Do que foi proposto lá atrás pelo governo Bolsonaro, tem alguma mudança expressiva desde o início do projeto inicial, do que está agora sendo discutido no Senado? Bom, primeiro, né, dar uma notícia. Semana que vem, terça-feira, vota no plenário da CCJ, vai para o plenário do Senado e, no máximo, quarta-feira, com os destaques, se aprova em primeiro turno a reforma da Previdência no Senado Federal. Semana que vem. Semana que vem. Então, estamos falando do dia 2 de outubro. Mais ou menos lá pelo dia 9 ou 10, nós devemos ter a votação do segundo turno no Senado Federal. Então, o governo Bolsonaro concluirá, como a gente tinha previsto, dentro do mês de outubro, a reforma da Previdência, com uma potência fiscal de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais pelos próximos 10 anos. A partir do 11º ano até o 20º, esse número poderá dobrar o resultado. Então, significa que o presidente Bolsonaro faz a maior reforma previdenciária do mundo moderno. Nenhum país fez de uma única vez algo tão grande do ponto de vista fiscal como o Brasil está fazendo. Essa solução que nós encontramos, ela vai garantir a que as presentes e futuras gerações tenham um país fiscalmente equilibrado. O Brasil pode se oferecer para os investidores nacionais e internacionais como um país que tem previsibilidade. Nós temos aqui, coordenado pela Casa Civil, o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, é a maior carteira do mundo. Nós temos 1 trilhão e quase 500 bilhões, 22 empresas para serem privatizadas. Nós temos concessões na área de energia, óleo e gás, geração de energia eólica, geração de energia térmica, geração de energia hidrelétrica, transmissão, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, e nós vamos recuperar para o Brasil a diversidade de modais. O Brasil, por 70 anos, foi um país só em cima de rodovia, pois ao final do governo Bolsonaro nós teremos a BR do Mar, recuperando a navegação de cabotagem, nós teremos a Norte-Sul conectada com a Malha Paulista, vai ser possível pegar um container em Manaus e levar a Porto Alegre, atravessando o Brasil. No sentido transversal, nós temos a
ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai baratear enormemente o custo de logística de quem produz grão. É a maior área do globo produtora de grãos, é o Centro-Oeste brasileiro. Para que tenha uma ideia, o produtor brasileiro hoje é o mais competente do mundo, mais que o americano, mais que o australiano, mais que o neozelandês, para dentro da propriedade. Para fora, nós agregamos em média 40% de custo de logística, de transporte. Nós vamos reduzir isso em 60%, 70%. Essa questão de logística é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo, né, e poderia aproveitar muito mais, né, as riquezas e a própria mão de obra dentro do Brasil. Agora, a gente está falando dessa questão econômica, ministro. A gente sabe que, além da reforma da Previdência, o senhor falou de outras medidas que estão sendo tomadas para melhorar isso, né? Existe a reforma tributária também. Foi questionada uma volta da CPMF para tentar recuperar o Brasil, porque a gente sabe que a reforma da Previdência ela vai ter um benefício, né, economicamente, mas é a longo prazo. Então, o que pode se dizer? Essa história da CPMF ou dentro da reforma tributária, o que o país tem feito para tentar melhorar nesse sentido de imediato? Porque o contingenciamento está acontecendo, a gente sabe, no Exército, na educação, né? Então, o que dentro da reforma tributária vai ser proposto para tentar de imediato melhorar essa situação? Bom, é importante falar sobre o contingenciamento do orçamento, porque nós recebemos um orçamento completamente irreal. A projeção era que o Brasil ia crescer 2,5% esse ano. Não tinha nenhum elemento no ano passado para dizer isso. Por outro lado, o orçamento completamente engessado, uma arrecadação muito aquém do que estava previsto, nos obrigou a contingenciar 40 bilhões. Acabamos de liberar essa semana 12 bilhões, né? Vamos agora em outubro mais 8 e muito provavelmente em novembro teremos mais 6 ou 7. Então nós vamos descontingenciar um volume significativo que vai dar para recuperar as questões que envolvem a educação, as nossas universidades, a questão da defesa brasileira, mais recursos para o ministro Moro poder combater a criminalidade violenta no Brasil. Nós teremos também mais recursos para a infraestrutura, para poder concluir obras importantes, continuar a duplicação da BR-116, terminar a BR-163 lá no Pará, que ela é tão importante, né, e que tinha a tradição de todo o verão, que é o período chuvoso lá, a gente vê aqueles caminhões completamente atolados, né? Então esse ano vai estar resolvido. Obra que começou no governo Geisel, quem vai entregar começou no general Geisel, quem vai entregar é o capitão Bolsonaro. Nós estamos falando aí de quase 40 anos, né, de diferença. O problema é que se arrasta por muitos anos. Então, né? São soluções que nós estamos dando, né? A reforma tributária, primeiro, ela está tramitando com uma versão na Câmara, outra versão no Senado. O professor Paulo Guedes, as equipes do Ministério da Economia estão preparando a versão do governo. Agora, uma tranquilização para as pessoas. Não tem CPMF, acabou, está enterrada, sepultada e a terra salgada. Tá certo, ministro. O nosso tempo é curto aqui, a gente sabe que a agenda do senhor é lotada. Já agradeço o senhor, né, de nos receber aqui na Casa Civil. Só para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão polêmica recente que envolve a Amazônia, chegou na ONU e envolveu muitos conflitos, inclusive internacionais, né? O senhor acha como que está a imagem do Brasil lá fora e aqui dentro? Porque foi alvo de muita crítica ao mesmo tempo e teve os apoiadores, tanto fora como dentro, né? Como que está a relação política internacional do Brasil e a avaliação da população na visão do senhor? Bom, primeiro a gente tem que dizer que o Brasil foi atacado indevida e injustamente num ato oportunista do presidente francês. Ele tem uma imagem muito ruim internamente e ele resolveu usar uma bandeira que é usada pelos partidos de esquerda europeia, né? Que é a questão do meio ambiente. Quando cai o Muro de Berlim e quando fracassa a União Soviética, os partidos comunistas e socialistas da Europa buscam algumas bandeiras para tentar enfrentar, né, a vitória que foi do capitalismo. Uma delas é o meio ambiente. Além do que, há em curso, há muitos e muitos anos, uma tese da internacionalização da Amazônia. Então, na verdade, essa coisa de Amazônia do mundo é negativo. A Amazônia brasileira é dos brasileiros. O presidente Bolsonaro reafirmou isso. Claro, né? Nós sempre defendemos este posicionamento e tem uma coisa muito importante. Queimou na Sibéria.
queimou o Alasca, queimou o Congo. A França falou disso. Queimou 11 estados americanos com a Firestorm nos Estados Unidos. Alguém falou sobre isso? Não. Por que fala do Brasil? Porque tem a cobiça, porque tem o interesse internacional no Brasil, né? Porque muitos organismos internacionais sonham em capturar completamente as riquezas da Amazônia e nós não vamos permitir. Pela primeira vez o Brasil tem um presidente que reafirma a soberania, a altivez do Brasil e não tem medo de enfrentar nem Angela Merkel, nem Macron, nem ninguém. O Brasil respeita e sempre teve uma posição de respeito em relação às questões internacionais, mas nós exigimos que organismos internacionais respeitem o Brasil. Nós não devemos nada à Noruega, nada à Alemanha, a nenhum país do mundo. Aliás, o Brasil é o país que mais tem florestas naturais preservadas. A Europa não tem lição nenhuma a dar ao Brasil em relação ao meio ambiente. Basta se ver o que tem de floresta nativa na Europa de pé, é coisa de menos de 1%, enquanto aqui nós temos amplas áreas do território brasileiro completamente protegido. Então, nós organizamos uma engenharia ambiental, nós ajudamos a Amazônia Legal a controlar os incêndios e o Brasil é um país que tem, ao contrário, exemplos a dar ao mundo no que diz respeito ao controle ambiental e à proteção das suas matas. E é importante lembrar que no Dia Mundial do Meio Ambiente, a maior ação de um governo no mundo ocidental foi o lançamento do programa de recuperação da bacia do Araguaia, que é um rio importantíssimo para o Brasil. Isso foi feito pelo governo federal em parceria com o governo do estado de Goiás, com o governo do estado do Mato Grosso. Ou seja, o Brasil faz a proteção e a defesa do seu meio ambiente. Mas o governo Bolsonaro também traz uma novidade, que é fazer com que o produtor rural e o meio ambiente andem de mãos dadas, caminhem juntos, porque esse é o caminho do futuro do mundo. Tá certo, ministro. Agradeço mais uma vez nos receber aqui, então, e desejo um bom governo, assim como todo brasileiro, então. Amém. Agradecemos mais uma vez, então, a equipe da Casa Civil por nos receber em Brasília. E após a entrevista, o ministro Onyx Lorenzoni fez questão ainda de registrar um recado ao líder da Rede Mundial de Comunicação, apóstolo Valdemiro Santiago, parabenizando-o por ser o precursor de todo esse projeto. Através da rede, mais de 60 milhões de brasileiros recebem diariamente mensagens de fé e esperança, além de um conteúdo informativo e de qualidade. Confira o recado. Apóstolo Valdomiro, aqui está, assim como o senhor, um homem de Deus, um evangélico, e que eu tenho a alegria, porque fui tocado pela palavra e transformado por ela, de poder dar sempre o meu testemunho. E o trabalho que a Igreja Mundial faz no Brasil e também já caminhando para fazer fora do Brasil, é algo muito importante. E todos nós temos que, em qualquer posição que a gente esteja, ser luz da vida e sal da terra. Então fica aqui o meu carinhoso abraço. Peço que o senhor e a igreja continuem orando pelo nosso presidente, pelo nosso país. Nós não estamos apenas numa luta no mundo humano, nós também temos uma grande guerra espiritual que nós travamos e nós precisamos ir muito desse apoio em oração para que a gente consiga fazer com que o bem vença e que o Brasil, que é uma pátria absolutamente cristã e evangélica, tenha liberdade para que a gente possa praticar a nossa fé e a gente possa levar a palavra que salva, que renova, que transforma a cada um dos brasileiros e brasileiras, cada cantinho do Brasil. Esse é um governo absolutamente cristão, que sabe que o presidente foi colocado aqui em resposta às orações que fizemos e nós precisamos sim continuar essa nossa luta humana e espiritual para fazer a transformação desse grande país numa grande nação. Apóstolo Valdomiro, muito obrigado e, por favor, continue orando por todos nós.